Então, pessoal, vamos continuar aqui, então, falando sobre os artigos da Lei 11.892 de 2008. Então, a gente acabou de falar até as partes mais importantes até o artigo 4. O artigo 5, na verdade, ele traz a transformação das escolas técnicas para qual instituto que ela se tornou. Eu acredito, assim, que essa primeira parte do artigo 5, que é bem extensa, que é mais essa transformação das instituições, não vai ser alvo de uma prova de concurso. É interessante que você leia, né, para que você tenha conhecimento, mas assim não é tão relevante, porque é mais uma informação da época, né, do que aconteceu, tá? Mas leia para você estar pelo menos a par ali das informações. No final do artigo 5º, né, a lei coloca algo importante, que é a respeito assim, que os institutos federais, eles podem estar fornecendo bolsas de pesquisa, não só para servidores, docentes ou alunos, tá? Ali, a lei também fala que os institutos podem fornecer bolsas de pesquisa para tanto pesquisadores internos como pesquisadores externos da instituição. Também pode ser para outras instituições de ensino e também para empresas privadas, tá? Então, é interessante que você grave isso daí, porque pode ser alvo, sim, de uma questão de concurso. Por exemplo, perguntar assim: os institutos federais não podem conceder bolsas de pesquisa para empresas privadas. Pode sim, que a lei garante que isso pode acontecer. Claro que são em convênios, né, em parcerias, e aí acontece essa questão dessa autorização, desse fornecimento de bolsas de estudo para pesquisadores, tanto internos quanto externos da instituição. Bom, vamos falar então a respeito do artigo 6 e 7 da Lei 11.892 de 2008. Esses artigos, eles costumam ser muito cobrados na prova de concurso para os institutos federais, e assim, eles confundem bastante a cabeça do candidato, é até difícil nós estarmos entendendo, porque ele fala um artigo, né, o artigo 6, ele vai falar sobre a questão das finalidades e características dos institutos federais, e o artigo 7 vai falar sobre a questão dos objetivos. Bom, aí fica aquela confusão na cabeça da gente, mas o que são finalidades e o que são objetivos? Tá? De modo geral, a gente precisa entender que a finalidade é o porquê que existe a instituição. Qual o desenho dessa instituição? Quais as características principais? Por que ela existe? Por que ela foi criada? O que ela tem como missão? O que ela tem como propósito de existência? Qual a finalidade? Qual o fim dessa instituição? Para que ela foi criada? E os objetivos, eles vão esclarecer como que a instituição vai alcançar essas finalidades, tá? Então, os objetivos são as ações, os passos que a instituição vai tomar para que as finalidades e características se evidenciem de fato, tá? Então, eu coloquei, tem até aí no material que eu coloquei no site para vocês, eu gostaria que você pegasse, abre aí, tem um material onde eu fiz uma tabela, colocando exatamente esse resumo que eu fiz aqui no quadro para a gente falar agora. Uma tabela com os principais verbos, assim, que falam de ações, tá? Que nós vamos poder identificar na hora da prova para nos lembrar se é uma característica ou finalidade dos institutos ou se é um objetivo. Realmente as bancas pegam pesado nisso daí, fazendo essa pergunta que eu acho que a modo de conhecimento não faz muito sentido, porque basta que o candidato entenda quais são as finalidades, as características e que objetivos ele tem para cumprir. Não que se é um objetivo ou se é uma finalidade, mas entender, na verdade, o propósito da instituição. Mas, infelizmente, a gente sabe que as bancas, elas querem eliminar candidatos, né? Então, elas pegam o texto de lei ali mesmo, na íntegra, e trocam algumas coisinhas para ver mesmo se você está esperto, se você decorou, se você memorizou, se você está atento não só ao conteúdo da lei, mas também, infelizmente, né, se você está atento a essa questão de ordem, o que vem antes, o que vem depois, né? Então, nós vamos falar um pouco para que isso não pegue você na hora da sua prova e depois também quando nós formos realizar algumas questões de concursos de provas anteriores, eu vou fazer com você questões desse tipo aqui, tá? Que foi cobrado, né, já de concursos anteriores, e muito candidato entra com recurso, mas isso não tem sentido, mas só que é assim, pessoal, se a banca colocou e realmente está ali dentro da lei, cabe ao candidato, né, aqueles que estão mesmo se propondo a uma vaga, mesmo passando pelo concurso, sabendo que o concurso é muitas vezes mesmo eliminatório, né, para tirar mesmo. Se você estiver desatento,
você não consegue resolver uma questão como essa. Mas você está assistindo aí a nossa aula, você vai estudar o nosso material, vai ler bastante a lei, não é? Vai fazer aí um mapa mental. Lembra quando a gente estudou sobre a questão das noções de teorias de aprendizagem, que a gente falou sobre a importância da aprendizagem significativa, lembra? Que nós falamos da questão da importância da construção de mapas mentais. Então eu te aconselho, né, a fazer aí, não só ficar vendo aquilo que eu escrevi ou lendo o papel que está aí disponibilizado no site, mas sim você mesmo fazendo o seu esquema, você fazendo o seu mapa mental, com um esquema aí conforme vem aí na sua cabeça, como você vai estar memorizando melhor, porque aqui é uma questão não só de compreensão, tá, pessoal, mas também de memorização, para saber o que está enquadrado como característica e finalidade e o que está enquadrado como objetivo, tá? Então, olha lá. No artigo 6, vai falar sobre todas as finalidades e características dos institutos federais, como eu já falei para você aqui. E no artigo 7, vão estar colocados os seus objetivos. Bom, agora então os macetes aí para você não se perder na hora da sua prova. Pensando em finalidades e características, tem mais finalidades e características escritas aí no artigo 6 do que objetivos, tá? Primeira dica. Tem mais finalidades e características descritas do que objetivos. Vamos pegar aí os verbos, tá? Em finalidades, nós vamos ter ofertar, desenvolver, promover, orientar, constituir-se, qualificar-se, realizar e estimular e promover. Estão aqui, né, chamando, abrindo itens aí do artigo 6 sobre uma finalidade ou característica. Nos objetivos, nós vamos ter ministrar, desenvolver, aí você fala, opa, tem desenvolver lá na finalidade e tem desenvolver aqui nos objetivos. Calma aí que vou tentar te dar aí um macete para você se lembrar na hora da prova. Estimular e apoiar, realizar. E realizar de novo, né? Tem realizar lá em finalidades e características e tem realizar em objetivo. E olha só, pessoal, quando fala em realizar, é exatamente da mesma coisa que está falando. Tanto nas finalidades como nos objetivos, quando traz esse verbo, né, de realizar, as duas, né, proposições aí estão falando sobre realizar e estimular pesquisa aplicada. Nossa, aí confundiu tudo agora, né? Um é objetivo, o outro é finalidade e os dois são a mesma coisa. Como você vai poder, para você gravar melhor aí? O trecho para lá, o item que fala sobre realizar e estimular, sendo finalidade e característica, realizar e estimular pesquisa aplicada, fala que é com o alvo, né, com a meta de alcançar o quê? O empreendedorismo, cooperativismo, desenvolvimento. Então lembra assim, quando tiver lá empreendedorismo, cooperativismo, esses ismos, aí então tá um trecho maior, realizar, estimular, pesquisa aplicada, vinculada à questão do desenvolvimento, cooperativismo, empreendedorismo, peraí. Então é finalidade característica, grava assim. Quando estiver falando um trecho menor sobre realizar pesquisa aplicada, e aí não fala realizar e estimular, né? Ele fala realizar a pesquisa aplicada, vai estar nos objetivos, tá? Outra dica importante. A palavra ministrar, que fala sobre dar o curso, dar as aulas, ministrar as aulas, fazer acontecer essa oferta, né? Que é ofertar o quê? Educação básica, educação superior, educação profissional, tá? Mas aí, para que aconteça essa finalidade, nós temos que ter as aulas, claro, né? Não adianta só falar que tem o curso e não tem as aulas. Então, qual que é o objetivo para se cumprir essa finalidade aqui? Ministrar as aulas, os cursos. Então, ministrar educação profissional de nível médio, os FICs, que são os cursos de formação inicial continuada, e educação superior. Então, vamos lá, falou em ministrar, é objetivo, tá, pessoal? Não precisa não tem ministrar aqui nas finalidades e características. Falou ministrar, lembra, objetivo. Outra dica, o estimular também tem aqui, ó. Só que está assim, aqui nas finalidades e características, lá no texto, está assim, realizar e estimular a questão das pesquisas aplicadas, lembra?
Nos objetivos está assim o texto, estimular e apoiar. Por que eu coloquei um monte de real aqui? Para você lembrar. Quando nos objetivos vem esse verbo aqui, estimular e apoiar, está falando sobre geração de renda, tá? Estimular e apoiar que o cidadão, que o aluno, ele desenvolva uma profissão, ele possa se inserir no mundo do trabalho, ele possa ter uma profissão, ele possa ter um emprego, ele possa gerar renda, entende? Então lembre-se da palavra estimular e apoiar, lembre-se aí do recurso financeiro, tá? O parágrafo está falando a respeito de estimular e apoiar a geração de renda, tá? A profissão que vai inserir o cidadão para que ele tenha recurso financeiro, para que ele possa se inserir na sociedade e ele tenha como se manter financeiramente e gerar ainda mais, né? Outra dica, quando fala do desenvolver, olha só, o desenvolver, lembra que eu falei para vocês? Tem desenvolver duas vezes nas finalidades características. Lá no início, fala sobre a questão de desenvolver a educação profissional, né, e tal, com todas as especificidades. E no final, ele fala sobre desenvolver programas de extensão. Então, a dica para você saber o que é a frase que fala de desenvolver em finalidades e o que é a frase que fala de desenvolver em objetivos. Quando fala de desenvolver em finalidades e características, a lei fala de desenvolver a educação profissional e programas de extensão, tá? Olha aí, programas de extensão. Quando fala dos objetivos em desenvolver, o texto traz atividades de extensão. Aí você fala, meu Deus, mas é a mesma coisa de novo. É a mesma coisa, mas olha só. Desenvolver programas é algo mais amplo do que desenvolver atividades, tá? As atividades, você vai se lembrar da questão de ministrar as aulas, de fazer acontecer, tá? É uma ação, desenvolver as atividades de extensão que realmente vão acontecer, tá? Existe o apoio para os programas de extensão, lembra de pesquisa e extensão, e as atividades têm que acontecer. Então, as atividades estão nos objetivos. Pessoal, grave esse quadro, olha só, esteja atento, lembre-se aqui, ó, ministrar falou de objetivo, tá? Ofertar, promover, orientar, constituir-se, qualificar-se, promover, está aqui na questão das finalidades e características. Quando você tem desenvolver nos dois lados aí, tanto nas finalidades e características quanto na questão dos objetivos, lembre-se que o desenvolver como finalidade, ele fala sobre o desenvolvimento da educação profissional, como ela vai acontecer, tá? E fala da questão dos programas de extensão. E o objetivo fala de atividades de extensão. Quando traz estimular e apoiar como objetivo, você vai lembrar de geração de renda. Quando falar de realizar, e tendo os dois, né? Pesquisa aplicada, você vai se lembrar que quando fala de realizar e estimular a pesquisa aplicada, é voltado à questão do desenvolvimento do cooperativismo, do empreendedorismo. Lembra dessas palavras, dos ismos, tá? E outra coisa, quando o artigo 6 fala de promover, fala da questão da integração e da verticalização do ensino. E fala também, o promover vem duas vezes, falando da produção, né, de novas tecnologias voltada para a preservação do meio ambiente. É uma das finalidades e características dos institutos federais. Bom, pessoal, é interessante que você esteja lendo isso aqui, escreve de novo, ouve a aula novamente, para que você não... Antes da sua prova, não sei se o seu edital já está aberto, de repente seu edital já está aberto, já está com o dia da prova marcado, ou não está ainda, lembre-se, na véspera, como é... E vai ter outras leis que você vai estudar, que vai ter alguns pontos que você vai precisar fazer um mapa mental, uma tabela, um esquema, e um dia antes, ou não sei se você tem o hábito de estudar no dia, existem pessoas que gostam de estudar no dia, outras não gostam. Bom, eu aconselho que na última semana, nem é bom que você esteja estudando coisas novas, antes da sua prova, mas que você esteja resolvendo questões, só fazendo mais uma retrospectiva, não pegando nada novo na última semana. Mas existem casos, eu já ouvi casos, pessoas que no dia da prova leram uma coisa nova, caiu na prova, ela resolveu. Então, assim, isso vai muito, lembra, na primeira aula que a gente fala das metodologias de ensino, de aprendizagem, de como você aprende, isso vai muito da sua característica. Eu não sei
né? Como que você se organiza aí nos seus estudos, se você prefere ou não estudar na véspera ou até mesmo no dia, tá? Mas aí, quando você se programar para a sua revisão, coloque este quadro aqui para que você se lembre desses verbos, né? Desses itens aqui que falam sobre as finalidades, né, e características, para não confundir com os objetivos. Bom, então, daqui a pouco eu volto com você falando algumas coisas do artigo 8, tá? E aí nós entramos falando da questão da estrutura administrativa dos institutos federais e depois vamos para as nossas questões, tá bom?